o tal do direito administrativo sancionador. O nosso artigo 1º, parágrafo 4º, fez uma coisa que está parecendo que está sendo necessário nas leis mais do que nunca, que é escrever o que a gente já sabe. Só que ele escreveu para deixar muito claro uma informação. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. O que significa isso necessariamente? Ele está dizendo que a nossa lei de improbidade ela tem que seguir o sistema em que aplicam-se princípios constitucionais referentes a ações processuais punitivas. O direito administrativo sancionador nada mais é do que o lado de estudo do direito administrativo quando o Estado age como agente punitivo. Tá? Então, ele é meio que tem aparecido como, inclusive tem algumas provas, PRF, PF, eles gostam de colocar até como um assunto separado. Carreira policial tem feito muito isso, eu acho interessante até. O direito administrativo sancionador ele tem como carga reconhecer o Estado como o cara que tem o poder de punir. Então, assim, se eu vou punir, e aí como o caso do Ricardo, por exemplo, comentou, eu preciso seguir algumas regras. E, assim, isso era óbvio, a gente já sabia disso pelo princípio devido ao processo legal, blá, 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 blá. Só que agora está muito claro que a gente precisa seguir isso. O direito administrativo sancionador, ele segue a ideia do direito penal em si na aplicação de suas normas. E aí, sem frescura, eu fiz aqui um esqueminha para você saber exatamente o que significa esta porcaria pra gente. Significa que todo processo administrativo precisa pelo menos trazer algumas coisas. Eu não vou trabalhar tudo, mas o principal. Primeiro, garantia de contraditório e ampla defesa. Aqui que entra porque eu falei que essa é pro meu queridíssimo Ricardo. Não dá para você aplicar punição, aplicar advertências generalizadas, multas e punições, sei lá, absurdas ou leves, não interessa, sem você dar o contraditório e ampla defesa a outra pessoa. É uma consequência natural do devido processo legal, isso a gente já sabe. Mas agora está mais claro do que nunca com esse parágrafo 4º. A ideia de que sim, a ação de improbidade é uma ação punitiva. Inclusive eu até falava isso, né? Tinha gente que defendia com o texto antigo que a lei de improbidade era uma ação civil. Eu falava, galera, pelo amor de Deus, ela se confunde com a ação civil pública, beleza, mas não é uma ação de cunho civil, é uma ação de cunho punitivo. E agora está mais claro do que nunca. Então ele vem com esse papo, olha, primeira coisa, todo processo, mais do que nunca, precisa garantir contraditório e ampla defesa. Então não tem como você punir o cara por improbidade sem você escutar o que ele tem para falar, por mais que você tenha aquelas provas absurdas de que o vagabundo fez a besteira. Segunda coisa importante, nós adotamos, inclusive, súmula, e essa súmula você sabe que depois que ela foi editada passou a chover em prova, a ideia da prova emprestada no processo administrativo, né? Que significa o quê? Cara, se tem uma ação proposta contra o agente ou contra outra pessoa, não importa. Um terceiro que tenha comunicação com a gente. Se tem uma ação proposta, sei lá, na esfera criminal, que costuma ser bem investigativa, né? Graças a Deus. E existe uma prova ali que eu consigo trazer para dentro do processo administrativo, que praticamente não tem investigação nenhuma, convenhamos, é muito diferente a qualidade, né? Eu consigo trazer para cá para também usar essa prova contra o agente público. Então atenção para essa história, né? Inclusive a ação original de onde a prova vem não precisa ser contra o agente, mas é uma prova que vai ajudar também contra o agente público. Beleza. O que a súmula exige? Duas coisas. Primeiro, que você solicite ao juiz de origem. Então você vai pedir para o juiz que está tomando conta da causa criminal, né? O exemplo, fiscal, seja o que for. Olha, você me empresta a prova? E ele fala não, porque ele é egoísta, mas normalmente ele vai falar sim. E segunda coisa, que essa prova seja submetida a um novo contraditório ampla defesa, né? Caso já tenha sido submetido em outro processo. Até porque a prova está vindo como se fosse uma novidade para aquele processo. Então é interessante que não tem essa desculpinha de não, mas lá ele já se defendeu na outra ação. Então aqui na improbidade não preciso perder tempo. Que não vai perder tempo. Você tem que propor a prova como se fosse nova. E o cara vai ter que se defender de novo. Então isso aqui foi também uma mudança muito interessante pra gente. É aceita a prova emprestada, desde que, tenha a autorização do juízo de origem, né? E 2, você ofereça um novo contraditório em ampla defesa. Não dá para você dizer que ele já se defendeu lá, então aqui tá de boa. É bom que ninguém aprende nada quando eu escrevo, porque minha letra é uma bênção. Outra coisa que o direito administrativo sancionador traz de muito importante é a vedação ao chamado bis in idem,
Porque no direito penal, a gente usa muito, né, o tal do bis in idem, que eu odeio esse latim, mas vambora. Bis in idem significa que você não pode ser punido 2 vezes pela mesma conduta. Agora, é claro, se você já teve uma punição prévia, né? Porque se eu proponho uma ação contra você com base numa conduta que você fez, essa ação é arquivada, eu posso propor de novo, é só trazer provas novas, é só atender aos requisitos necessários para que a ação seja proposta verdadeiramente. Agora, você cometeu uma conduta, eu propus improbidade, você foi absolvido. E eu consigo uma outra prova que pode ajudar a punir, eu não posso propor de novo. A menos que eu consiga apresentar a ação de um outro jeito. Então a ideia do bis in idem é você não ser punido 2 vezes pela mesma coisa. Eu tô falando de absolvição, até atrapalha, né? Porque o bis in idem fala de punição necessariamente. A absolvição, ela permite desde que você tenha uma nova visão. A punição, não. Imagina que você cometeu um ato e eu consegui punir você com suspensão de 15 dias. Só que depois eu passo a receber informações de que a sua conduta foi mais grave do que eu tinha imaginado. E o certo seria você ter uma suspensão de 90, porque o nosso estatuto não permite mais que isso. Vamos dizer que seja 8.112. Eu não posso chegar lá e falar, não, eu quero propor aqui para ele poder cumprir o resto. Não, já foi punido uma vez, porra. Por que você quer punir o cara de novo? Ficou melhor, né? A absolvição ela tem outras características, mas também entra na mesma história. E por último, a chamada proibição de analogia in malam partem. Essa eu odeio. A gente aceita in bona partem, mas não in malam. O que significa isso? Você utilizar a analogia para prejudicar o acusado. Para quem não lembra ou não sabe, analogia significa você pegar uma lei que não trata daquele assunto especificamente, mas interpretar ela de um jeito que enquadre naquele assunto especificamente. Isso acontece normalmente quando a lei original é omissa. Tá? Então, o que acontece? A lei que trata do assunto X que eu estou julgando, que eu estou analisando, ela é omissa naquela conduta, então eu pegaria uma outra. Vou dar um exemplo bobo, que não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, porque improbidade é conduta e abuso de autoridade é crime. Tá? Mas imagina, apesar que a lei de improbidade mais do que nunca está com cara de crime, né? Imagina que você fez uma conduta, eu não encontrei ali na lei de improbidade uma forma de enquadrar no artigo 11, no artigo 10 ou no 9, né, porque são exemplificativos, mas aí eu interpretei a conduta lá prevista no abuso de autoridade e trouxe para cá dizendo que como lá no abuso de autoridade é considerado um crime, então aqui também tem que ser considerado. Seria uma analogia. Eu estou usando uma outra lei para falar de um assunto da lei que é omissa em si. Então eu não posso fazer isso para prejudicar, mas eu poderia fazer para beneficiar. Então, trazer uma lei de fora para beneficiar a pessoa que está sendo acusada por improbidade seria possível. Isso aqui é uma coisa que dificilmente vai ser falado em prova, essa proibição aqui, mas as outras condutas são interessantes, tá? As outras previsões são interessantes. Porém, para a gente fechar, tá? O último tópico, do direito administrativo sancionador tem uma regra que é a mais problemática da história. E a possibilidade de retroatividade da lei. E essa pergunta aqui, ela é... Vamos conversar. O que significaria essa ideia de retroatividade da lei? É o seguinte, eu até trouxe aqui para vocês, artigo 5º da Constituição Federal, vai falar aqui, ó, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Todo mundo sabe disso, né? Isso aqui já é uma coisa meio natural. A lei penal, quando a lei muda, ela não pode voltar e pegar casos já julgados para reavaliar de acordo com a nova lei. Isso não tem lógica. Imagina que você foi punido com alguma coisa, você cometeu um ato e foi condenado a 5 anos de prisão, que era a pena máxima. Aí aquela conduta que você cometeu, aquele crime que você cometeu, agora a pena máxima é 18 anos. Os caras vão pegar você e falar, não, você já está cumprindo a máxima, né? Então vai para 18 agora. Isso não existe. Agora, para beneficiar, pode. Eu peguei 5 anos, que era a pena máxima, já estou há 2 anos cumprindo ali a pena. Aí vem uma nova lei e diz, não, agora a pena máxima é de 2 anos. Então tá, já cumpri, pode soltar o dalmo. Isso é legal, beleza, bonitinho. Então, a retroatividade da lei penal em benefício é uma coisa natural. Não só, como também, o Código Penal fala isso no artigo 2º, parágrafo único, né? A gente conhece como princípio da retroatividade benéfica. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Beleza. O problema tá. E como é que eu vou fazer isso em relação à improbidade administrativa?
Vale isso, Arnaldo? Vale a gente aplicar retroatividade? E aí nós voltamos à sexta série, começou aquela briguinha, sua mãe, sabe? Porque vinha com o mesmo papo de sempre. Ah, mas a ação é civil. Ah, mas não é civil, é penal. Para tentar resolver isso, o legislador escreveu um novo artigo lindíssimo, para não falar outra coisa, que é o artigo 17D. E que dele inteiro, o que me interessa é só isso aqui. Pode ver até aqui, melhor dizendo. A ação por improbidade é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal prevista nessa lei e não constitui ação civil. Olha só, cara. Você vê como é que o legislador, parece que ele escreveu isso daí, alguém indicou para ele escrever com ódio, né? Cambada de desgraçado. Isso aqui não é uma ação civil, porra. Basicamente está escrito isso na lei. Desculpa o palavreado, mas é verdade. Né? Então, o que o cara falou? Isso aqui não é uma ação civil. E como o direito administrativo sancionador ele tem aplicabilidade de diversos entendimentos do direito penal, inclusive a gente tem alguns que não se aplicam. A gente sabe que tem uma súmula, não vou lembrar o número agora, que diz que o princípio da insignificância não é aplicável no processo administrativo. Então, não é dizer que tudo se aplica também, tá? Não é porque a gente criou o direito administrativo sancionador que a gente vai copiar a porra toda. Mas o que acontece? O cara ficou assim, meu Deus, como é que eu vou aplicar a lei? Porque como alterou muito, e o que aconteceu antes? E aí o entendimento que o STF, em fevereiro de 2022 também, e aqui mais do que nunca, tá? Eu falei do Alexandre de Moraes na decisão do STF lá, mas foi uma decisão meio redação e tal, foi um voto dele. Aqui não. Aqui, inclusive, foi dado repercussão geral ao entendimento, ou pelo menos aplicado sobre repercussão geral. Que não interessa o que significa isso. Não vou perder o seu tempo, não. Basicamente, o Alexandre de Moraes falou e repetiu em nome da corte, né, do STF, olha, nós entendemos sim pela aplicação retroativa da lei de improbidade quando for benéfica, mas não para ferrar o peão. E nós tivemos agora, recentemente, no Rio de Janeiro, o TRF julgando 3 casos em relação a isso. E um dos casos foi até interessante, porque aconteceu o quê? O Ministério Público pegou a conduta de um agente público de Petrópolis, se eu não me engano, pegou a nova lei, pegou a lei com o novo texto, e falou, olha, a conduta do cara foi antes, tá, da alteração da lei. Olha, agora é cabível, enquadrei, vou pegar. E o TRF falou, você tá bêbado? Foi parar no TRF, que era auditor e tal. O que foi legal do julgamento? Olha só, deixa eu mostrar para você 2 situações que essa pergunta aqui é importante. Primeira situação, o cara cometeu uma conduta que antes não era considerada improbidade ou não estava tipificado claramente e agora está, porque a gente teve algumas mudanças significativas na lei. Por exemplo, o nepotismo, ele não estava na lei de improbidade, por mais que a gente tenha a súmula vinculante 13 e tal, blá blá blá, que é óbvio que aquilo ali é improbidade, mas não era necessariamente uma improbidade, tinha que enquadrar no artigo 11, interpretação, blá blá blá, agora tá lá. Então o cara pegava o mongoloide do que cometeu o nepotismo e ele tentava aplicar uma porrada de lei, inclusive improbidade. Agora tá lá, é improbidade. Obrigado, Deus te abençoe. Aí, se eu tentar pegar uma pessoa que cometeu nepotismo antes da mudança do texto, eu não vou poder fazer isso. Não com base no novo texto, porque a conduta tem que ser considerada a lei que prevalecia naquele momento, salvo se for beneficiar. Então, por exemplo, a gente tinha, né, a lei no texto antigo falava que não respeitar as regras da lei de acessibilidade era atentar contra princípios. Agora não fala mais. Então, se eu fui punido, tá? Vamos dizer que eu fui suspenso, ou que eu tive direito político suspenso, tá? Vamos lá, porque era o artigo 11, antigamente direito político ficava suspenso de 3 a 5 anos. Vamos dizer que eu peguei 5 anos de suspensão de direitos políticos, tá? Inclusive hoje nem suspende mais, tá? O cara vem e fala, não, olha só, o novo texto da lei de improbidade não prevê mais isso como uma conduta punível, porque ele não ofende mais os princípios diretamente pelo texto do artigo 11. Então, tira a punição do Dalmo, libera o direito político dele. Então essa é a primeira situação. Conduta cometida antes, com o texto da lei. Posso aplicar? Aliás, essa é a primeira e a segunda, né? Conduta cometida antes, texto da lei, consigo aplicar na conduta anterior? Não, não consigo, porque eu vou estar retroagindo em malefício e não em benefício. Agora, conduta feita antes, pegando novo texto, né, não é mais uma conduta punível ou mudou a punição,
libera. Nós chegamos ao cúmulo, né? Atentar contra princípios hoje não gera suspensão de direitos políticos, pelo amor de Deus. Mas beleza. Quem sou eu para discutir com a lei, né? Então, o que significa para nós? Sim, é cabível retroatividade da lei, desde que seja uma retroatividade benéfica. Né? Se for você aplicar o novo texto para pegar bandido do passado, não vai rolar. E se for para você beneficiar bandido do passado, vai rolar. Ai, Jeová. Então, se for retroatividade benéfica, igualzinho direito penal. Igualzinho. Tá? Não tem por que a gente entender que não vai ser aplicado desse jeito.